sobre atividades que envolvam especialmente a ginecologia, a obstetrícia, né? E hoje nós temos o contato com a doutora Maria Luísa, porque muita coisa mudou no mundo nesses últimos meses, e inclusive no cotidiano dos profissionais da saúde. Né? A doutora Maria Luísa, inclusive, fez a gentileza de mandar algumas fotos aqui que ilustram isso, sobre essa mudança que eles tiveram que adotar em virtude da pandemia. E como isso está influenciando no pré-natal, no parto, no pós-parto, né? Impactando aí com mudanças para gestantes, para profissionais, enfim, para todo esse segmento. Para a gente ampliar essa informação, nós temos ao telefone a doutora Maria Luísa Soares Gutierrez Sela e a doutora Patrícia Bia Vasques da Silva, que estarão conversando conosco nesta manhã. Doutora Maria Luísa, bom dia, como é que está a senhora? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, comunidade. Obrigada pelo contato. Perfeito. Patrícia Bia Vasques, bom dia, como é que está a senhora? Bom dia, Miguel. Bom dia, comunidade. Tem um ótimo feriado. A gente está aqui novamente para passar alguma informação das nossas pacientes. Perfeito. Começamos com a doutora Maria Luísa, aí nos falando um pouquinho, doutora Maria Luísa, o que mudou no cotidiano de vocês, profissionais da saúde, em virtude da pandemia? Bom, assim, a gente sabe que está passando por um momento diferente, né? Após a pandemia do Covid, virou uma emergência de saúde pública e de importância internacional, né? Você viu que ante essas mudanças, né, que não somente a população está passando, também nós como profissionais, como trabalhadores da saúde, teve que se mudar, se reorganizar, né, teve a necessidade de se refazer todo o nosso atendimento. Então, o fluxo do atendimento foi priorizado as medidas de controle e de diminuição do contágio. Né? A gente sabe que a grávida, ela tem o mesmo índice de contágio que a mulher não gestante, mas nesses últimos meses, né, a grávida, ela passou a ser fator de risco, né, porque ela é mais susceptível, né, em todo sentido, porque é imunodeprimida, e ela, claro, são mudanças fisiológicas no seu organismo, que levam a uma predisposição maior a infecções, tanto respiratórias como de outro tipo, né? Então, as grávidas, elas passaram, né, a adotar vamos fazer assim, um novo tipo de atendimento, tanto no pré-natal como no pós-parto, né? E mais ainda aquelas que têm um fator de risco que pode complicar, né, como síndrome gripal ou mesmo um síndrome respiratório agudo grave, né, que pode levar, né, a complicações posteriores. Nós, profissionais de saúde, foi uma mudança total, né, porque desde a lavagem de mãos, a técnica de lavagem de mãos que a gente normalmente é usada durante o nosso atendimento no bloco cirúrgico, ela foi adotada, foi readequada nos ambulatórios, né? O uso dos EPIs, né, que até a população sabe como é bastante incômoda no dia a dia ser usada, né, junto com nossas EPIs, nos casos dos macacões, as luvas, que são 2 luvas, depois tirar, botar, evitar contágio, os gorros, aventais, tudo isso, toda essa parlamentação que a gente precisa ser feita durante o parto normal, por exemplo, que antes não era feito, né? A gente precisou de treinamentos e ainda que estão sendo, né, elaborar todo um conjunto de ações para fazer uma triagem diferente, né? E, obviamente, o problema do isolamento, Miguel, que isso, assim, é um ponto que eu acho que não somente para nós profissionais de saúde é um problema, né? Porque a gente vê que influencia bastante na saúde mental de nossas gestantes, né? E tem muitas que não aderem, né? E isso também está causando um problema bem grave. A elaboração de protocolos nesses últimos meses tem mudado muito, né? Quando começou a pandemia, bem no início, né, de março, né, aí que foi declarada pela OMS a pandemia, então a rede cegonha, né, que o Ministério preconiza, ela reconheceu que a pandemia
que o Covid-19 deveria ser incentivado, as medidas, né, de proteção, para melhorar essa assistência nas gestantes e nas puérperas. E aí que se organizaram para fazer protocolos que constantemente vão mudando, né? E as recomendações feitas pela OMS também, né? Tanto nas maternidades quanto no pré-natal, justamente para minimizar essas chances de exposição ao vírus, né? E sobre essas recomendações, assim, padrões, que a gente mais ou menos que conversar com a população, né? Porque não é nosso cotidiano, não é o que a gente acostuma fazer, não é o que a gente aprendeu. E é isso praticamente. Doutora Patrícia, o que para a senhora mudou aí no cotidiano e qual é a sua preocupação, especialmente com as gestantes, né? No pré-natal, no parto e no pós-parto? Bom, então, Miguel, muitas coisas mudaram no meu cotidiano, né? Quanto ao atendimento da gestante, então, vou começar por ele, nós estamos fazendo distanciamento das gestantes na sala de espera com distância, com horário marcado. Então, nós não mais deixamos a agenda, que a paciente chega, todos os pacientes de manhã e ficam esperando sua consulta. Cada paciente tem horário marcado, sendo horário como agendamento, como um consultório particular. Então, todos têm seu horário. Houve um distanciamento entre as consultas de pré-natal e de puerpério. Esse distanciamento já é preconizado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, que existe o distanciamento das consultas sem prejudicar. Claro que isso deve ser avaliado o risco individual de cada paciente, conforme as comorbidades dela durante a gestação, se ela tem algum problema na gestação. Então, a gente marca as consultas com mais tempo, não é tão próximo uma consulta da outra para não superlotar o serviço. Uhum. Então, a gente tem cuidados dados dos EPIs, as gestantes só são atendidas se elas estiverem de máscara. Então, nós temos um protocolo para todo esse atendimento. Nós usamos álcool. Eu converso com todas as gestantes durante o pré-natal sobre a importância do uso da máscara. Todas as gestantes que passaram por mim nesse período, a gente conversou bastante. Eu sempre pedi para que elas cuidassem delas e dos seus familiares, ficassem em casa o mais tempo possível, só saíssem se realmente é necessário, né? As recomendações são as mesmas que são para a população em geral. Para a gente se cuidar, usar máscara, usar álcool, lavar a mão, né? Trocar o calçado, acho importante, dentro de casa, aquele calçado que veio da rua. Então, esses são os cuidados que nós temos. Nesse período, você disseste, desculpa, o que mudou na minha vida. Uhum. Bom, Miguel, eu fiz um teste positivo, então, para Covid, no dia 26 de maio, e fiquei em isolamento por 14 dias, né? Provavelmente a grande parte das pessoas já sabe, né? E não tenho que ocultar ou omitir de ninguém. Eu contraí Covid, graças a Deus tive sintomas leves, já meus filhos tiveram mais, teve febre, foi mais complicado. Eu peguei em plantão isso e estava todo o trabalho usando máscara. Só no momento, provavelmente, de refeição, que eu convivi mais intimamente com as colegas, na hora da janta do plantão, e que uma colega estava contaminada, fez o exame, dali 7 dias seu resultado, e deu positivo. Quando dela deu positivo, por ter estado junto com ela, eu fiz o teste e realmente o meu positivou. Uhum. Então, eu sei o quanto é difícil. Além de, infelizmente, eu já estava de férias, né? E eu tive que ficar esse tempo todo em isolamento. Agora eu estou voltando à vida normal, recuperada, graças a Deus, né? Mas é bastante difícil
E o importante é que todos saibam que Covid pode estar em qualquer pessoa. Não precisa a gente saber só o nome das pessoas contaminadas, porque às vezes as pessoas contaminadas não sentem nada, como era o meu caso. Eu não sentia nada e fiz o exame porque a menina que trabalhou comigo, nós jantamos juntas, estava. Então, eu quero deixar esse recado para que todas as gestantes, todas as puérperas, se cuidem, como se cada pessoa fosse possível ser um portador do Covid, se estivesse ali. Não ficar, não, com a vizinha, não precisa de máscara na casa da vizinha. Precisa sim. Então, a máscara é para ser usada todos os dias, quando sairmos, usarmos a máscara, porque pequenos contatos, botar a mão no olho, botar a mão na boca, no nariz, podem levar o vírus e aí já está contaminado. Eu posso passar para meus familiares, como foi o meu caso. Perfeito. A senhora é um testemunho extremamente importante, porque é uma profissional experiente, conhece, sabe das formas de se cuidar, é uma pessoa saudável, uma pessoa que tem cultura, tem conhecimento, não só por ser médica, mas também conhecimentos gerais, e mesmo assim, no momento de pequeno descuido, aconteceu a sua contaminação. É um testemunho extremamente importante, porque muitas pessoas a gente vê relaxarem um pouco agora, porque parece que não está tão presente assim. A senhora citou o aspecto da pessoa, na minha vizinha, no meu familiar, da pessoa com quem eu tenho mais proximidade, não tenho necessidade de ter todos esses cuidados. E o seu testemunho é muito importante. Doutora Patrícia, o que nesse período que a senhora está acompanhando as gestantes, houve algum caso nas gestantes que a senhora está acompanhando, depois eu vou perguntar para a doutora Maria Luísa também, de pacientes que chegaram a ter alguns sintomas, ou nenhuma das grávidas que vocês acompanharam até agora teve problemas com o Covid? Miguel, assim, como houve um susto das minhas pacientes, inclusive que eu havia atendido, aí em Tupã não, porque eu já estava em férias no momento que eu tive contato com esse Covid, que foi dia 16 e eu positivei dia 26, algumas pacientes entraram em pânico, né? Porque todo mundo que, no meu consultório, algumas pacientes, inclusive, que são desse Tupã, que vieram ao meu consultório, ficaram preocupadas. Eu atendo todas de máscara, né? Os EPIs e tal, e o medo é que alguém tivesse positivado. Graças a Deus, não tive nenhuma gestante positivada, tá? Nós não tivemos nem Tupã-Siretã, eu saiba, embora eu esteja ausente faz um mês, porque estou enterrando as minhas férias também agora, mas não temos nenhum caso de gestante positivado no município de Tupã-Siretã, nem no município de Júlio de Castilhos, que é vizinho. Agora, a gente sabe já em outros locais que eu trabalho, por exemplo, Cachoeira do Sul, que é onde eu faço plantão obstétrico presencial, nós temos 2 gestantes. Ainda essa semana teve uma gestante que internou para ganhar bebê Covid positivo, e tem uma outra que a rede pública, a rede básica, já passou informação para o hospital e está em isolamento, que possa vir precisar dos atendimentos. Então já tem um aparato todo especial esperando a gestante, que sendo Covid confirmada, tem um atendimento também em isolamento, então se espera ela, além de todos os cuidados, com esse isolamento para Covid positivo. Ok. Doutora Patrícia, quero agradecer a sua gentileza de, junto com a doutora Maria Luísa, nos trazer essas colocações, parabenizá-la pela sua atitude extremamente responsável. A senhora colocou na sua página social a informação no momento que teve a confirmação do Covid, né, e a gente sabe que isso ninguém está livre de pegar, ninguém pega propositalmente, mas o importante é, no momento que tenha consciência disso, se isolar e fazer o procedimento correto para que não haja propagação do vírus, como a senhora muito bem fez, né? E, sem dúvida, uma atitude profissional, e não só profissional, mas também de cidadã. Eu vou deixar o microfone à disposição para a senhora, se a senhora quer concluir com mais algum detalhe, depois a doutora Maria Luísa também pode concluir. Doutora Patrícia, mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? Senão, as suas despedidas aí momentâneas dos nossos ouvintes. Não, eu só queria, então, pedir para que todos se cuidem, fiquem em casa, usem máscara, evitem aglomerações, usem água e sabão, álcool gel. Então, e qualquer dúvida, procurem, né, os postos
procurem, existe em Tupajuretã um posto especial para sintomas gripais, né? Se tiver febre, tosse, diarreia, dificuldade respiratória, procurem o posto e assim vão ser encaminhadas de acordo, vai ser feito o protocolo, se houver necessidade será feito o exame para todos os pacientes, assim como a população geral, sendo gestante ou não. Tá? E eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, pela Rádio Tupã. Obrigada, Miguel. Obrigada aos ouvintes. Eu queria desejar um bom feriado e um ótimo final de semana que vem aí pela frente. Perfeito. Doutora Maria Luísa, fazendo a mesma questão à senhora. A senhora, nesse período, teve alguma gestante? A doutora Patrícia já comentou que não tem notícia de Tupã, até imagino que a senhora também não. Mas teve algum problema de saúde com relação às pacientes que a senhora atendeu, especialmente na questão do Covid? Olha, Miguel, a gente está tentando seguir um fluxograma, né, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério, que ele foi implantado justamente para minimizar esses riscos, né? Tanto na gestante como na paciente que está em trabalho de parto, ou nas consultas, como já comentou no pré-natal a minha colega, elas são avaliadas, né? Obviamente, se tem algum sintoma gripal ou não. Tendo algum sintoma, elas são retiradas da sala e botadas em uma salinha que está no hospital de isolamento, né? E aí que começa a pesquisa para a realização de exames mais complexos, né? A avaliação mais complexa, justamente para minimizar tudo isso, né? A gente interna paciente e faz os testes. Em Tupã, obviamente, a gente não registrou nenhum caso, mas a gente sabe muito bem que tanto nas gestantes quanto nas crianças os sintomas são mais leves e muitas vezes eles passam desapercebidos, né? Por exemplo, eu trabalho no município de São Gabriel, também fazendo plantão, e eu fiquei sabendo que teve uma gestante que deu positivo, mesmo que ela não tinha sintomas, simplesmente ela passou a ser monitorada, porque o esposo dela deu positivo, fizeram o teste naquele gestante, e deu positivo, né? Nessa gestante, ela tinha uma indicação de cesárea por essas cesáreas anteriores, várias cesáreas anteriores que tinha, em período genético curto. Então, o que foi? Foi planejada justamente essa cesárea, aí foi que já o povo se começou a alertar de como tinha que ser todo esse atendimento, justamente nessa época que, né, tudo muda, desde o ingresso no hospital, para um local diferenciado, né, até esse atendimento, o quarto de isolamento que foi utilizado, como que eles fazem essa preparação para entrar, sair, fizeram todo até um vídeo, né, as meninas, tudo que foi passado no nosso grupo dos profissionais da maternidade, mas lastimosamente mesmo com todos esses cuidados e sabendo que a gente já vinha com uma gestante que ia ser interrompida com diagnóstico positivo de Covid, né, uma das técnicas de enfermagem da maternidade foi contaminada, né, e toda a equipe teve que fazer o teste, né, para ver se tinha algum positivo ou não. Lastimosamente foi somente a técnica, ela teve contato com ela está ainda isolada, né, tá cumprindo sua quarentena, mas assim, só para ver que, né, que as pessoas mesmo com todo o cuidado, com toda a orientação, com todos os EPIs, com toda a preparação, a gente acaba se contaminando, né? E a gente tem que pensar também que aí vem um bebê, né? E esse bebê, ele não tem essas defesas. Então, nós que já temos números anticorpos, né, e defesas, imagina uma criança que não tem nem vacinas ainda. É aí a importância que mesmo contaminada ou suspeita, a gestante tem que amamentar, que é um dos fatos que tem que falar, porque tem tanto mito no meio dessa doença, né? A gente sabe por estudos que são poucos, né? Porque é muito novo tudo isso, que é assim, os partos que estão sendo realizados de pacientes com Covid, gestantes, né? Eles nascem normalmente prematuros, normalmente em torno às 36 semanas, né?
Muitos já vêm com uma restrição de crescimento intrauterino. Isso vai depender de que momento foi contaminada a paciente, né? Se observou várias alterações a nível da placenta, por isso provavelmente que esses fetos vêm também com baixo peso, mas não se sabe assim, exatamente se tem ou não tem influência certos aspectos. Por exemplo, assim, ó, a transmissão vertical, que quando nasce por parto normal, não se encontrou até agora nenhuma evidência que é transmitido pelo parto normal, então não tem uma indicação necessária, né? E que também não é transmitido pelo sangue materno para o feto, né? Existem estudos assim nas gestantes e nos bebês, nas gestantes positivas, no caso. Então, isso, mais uma vez, assim, reforça, né, o incentivo das boas práticas obstetrícia, manter o cordão ligado até parar de pulsar, né, justamente para esse bebê obter esses anticorpos maternos para evitar essa transmissão, né. Não houve também nenhum tipo de relato de malformação, nem nada. Então, todas essas coisas que estão sendo estudadas hoje em dia, a gente fica preocupado com a gestante e vem fazer, eu achei muito assim, legal. Parabéns, Patrícia, por essa coragem. Eu convidei ela porque ela é bem ativa, ela é bem assim, espontânea, né? E ela complementa todo o meu trabalho de prevenção, complementa todo o trabalho que a gente faz na atenção básica, um pilar fundamental na minha vida assim, de trabalho aqui em Tupã, tanto no hospital quanto nos postos, né? Justamente porque a gente está muito preocupada com a população em geral. Mesmo que a gestante seja igual de susceptível que o restante no caso da população, a gente sabe que a gestante, ela precisa de aumentar essas medidas, né, de isolamento, né, dos cuidados durante o pré-natal. E, assim, uma medida muito importante que a gente está vendo lá no hospital é a presença do acompanhante. É necessário, sim, é lei, sim, mas a gente tem que ver também, desse ponto de vista, né, de que tem muitos acompanhantes que também não estão sendo triados, né. Então, que pode ser dentro pode ser do grupo de risco, né, e tomando medidas enquanto isso, conversando para ver como que a gente pode fazer, melhorar nosso fluxograma de atendimento, né, e obviamente de orientação à gestante, porque muitas vezes por falta de informação, porque explicar alguma coisa no momento do estresse, né, que se encontra a paciente em trabalho de parto, a família com toda essa preocupação, muitas vezes, né, elas não tomam em consideração que o hospital também é um fator de risco de transmissão para essas pessoas que vêm de fora, né, e que a gente precisa reduzir ao máximo esse acompanhante, não somente no bloco cirúrgico, também na sala de parto, e que esse acompanhante também tem que usar os EPIs, também tem que ser treinado, que é um momento que tem que ser adequado, porque no momento a gente já estava treinando nós, como é que tu vai treinar a população geral para poder vivenciar esse momento, né? Então, é complicado, está sendo realmente complicado esse trabalho no pré-natal. O ideal é toda essa orientação que a Patrícia está falando, e sobretudo esses pacientes considerar especialmente aquelas que têm fatores de risco, como a hiperglicemia, que é muito comum na gestação, a pressão alta, porque eles são potenciais para complicações, né? Sem dúvida. Bom, doutora Maria Luísa, quero agradecer a sua gentileza, também a doutora Patrícia, de estarem junto conosco, e é claro que a gente fica preocupado com isso, mas, por outro lado, também um pouco menos preocupados, porque vemos profissionais como as senhoras atentas e preocupadas em também trazer a informação para a nossa população. Doutora Maria Luísa, obrigado pela sua companhia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Miguel, pela oportunidade, obrigada à comunidade, e dizer que é um momento muito lindo, o nascimento de uma criança. Então vamos pensar nisso aí, vamos focar na imunidade, vamos priorizar o sono, vamos tentar diminuir essa ansiedade, né, cuidar da nossa mente, evitar aglomerações, os cuidados que a Patrícia conversou, né, e escutar sempre o pessoal da saúde, do Ministério da Saúde, as recomendações para dar tudo certo e para a gente tentar controlar essa doença, que com certeza a gente vai conseguir vencer.
Doutora Maria Luísa, doutora Patrícia Biavassi, que conversaram com você, ouvinte do programa Variedades, nesta manhã de quinta-feira, 11 de junho de 2020, quando são 9 horas com 55 minutos. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, com o patrocínio de Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens, a impotência sexual. Teseus 30 você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência. Rede de farmácia